Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pode ser acessado pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. O tema desta noite será sobre a igreja, ou seja, o que constitui a igreja no mundo, né? E para nos ajudar mais uma vez a esclarecer esse tema, nós temos mais uma vez a presença do reverendo Andy Heilman, vindo dos Estados Unidos. E a primeira pergunta para ele seria, reverendo, o que é a igreja? Boa noite, reverendo. Boa noite. Então, para saber o que é a igreja, a gente pode olhar, tem um livro muito bom chamado A Nova Jerusalém e Sua Doutrina Celeste. E neste livro nós temos muitos assuntos. E um dos assuntos é a própria igreja, que é a igreja. E disse que a igreja é onde o Senhor é conhecido através da palavra e que é onde a palavra, as pessoas entendem a palavra pela doutrina. É uma doutrina de integridade e pureza, que vem de Deus totalmente e não tem parte do homem misturada. E também, não só onde a palavra é entendida claramente, mas também onde a palavra faz parte da vida de gente. Então, a igreja é onde tem a palavra, o Senhor é conhecido pela palavra e as pessoas vivem segundo a palavra. Em uma palavra simples, a igreja tem fé e caridade. A fé é crer que o Senhor fala na palavra. E a caridade é viver segundo que o Senhor fala na palavra. Coisa muito simples. Uma outra definição da igreja é o reino de Deus na terra. Que tem o céu, que é o reino de Deus na vida depois da morte. E neste mundo, a igreja é o reino dele, onde ele reina. É a presença dele. E outra definição também pode dizer que a igreja é céu na terra. É a representação do céu na terra, na verdade. Representação pode dizer a vida celeste. Por exemplo, uma pessoa que vive bem por Deus, quer dizer, está lendo a palavra e praticando isso na vida, vai levar a vida celeste para a terra. O homem honesto na loja, não é? Que ele vai vender preço certo e não fica mexendo. Leva a presença da igreja no mundo. E tem muito isso. Mas uma pergunta que sempre surge disso, se a igreja está onde há a palavra e onde o Senhor Jesus é conhecido, então, fora deste ambiente da palavra do Senhor, a igreja existe. Não é? Eu não sei se você quer falar um pouco disso. Exatamente. Nós entendemos aqui na nova igreja, através das doutrinas celestes reveladas por Emanuel Swedenborg, que existe uma igreja específica e existe uma igreja mais geral, ou universal, né, que estaria espalhada por todos os demais povos no globo terrestre, né? Mesmo que esses povos não tenham nenhum conhecimento da palavra, né? E a igreja específica é justamente onde esse conhecimento da palavra e esse conhecimento de quem é o próprio Deus, né? E como se ele se manifesta, e justamente onde essa palavra é aplicada na vida das pessoas, né? Então, através dessa igreja específica, assim como nós poderíamos comparar, né? Como se ela fosse o coração e os pulmões do homem, né? Porque através da igreja específica, o influxo de amor e de sabedoria divinos emanados do Senhor e que vêm através dos céus e penetram no mundo natural, ele então é recebido por todos os demais povos, que nós chamamos gentios ou as nações que estão fora da igreja, e esse influxo é distribuído através da igreja específica, né? É como mais ou menos comparado ao que faz o coração, quando ele então
através da sístole e da diástole, ele então circula o sangue por todos os tecidos, as células, né? E da mesma forma os pulmões, né? Emanando o oxigênio, né? Distribuindo o oxigênio por todos os órgãos, as vísceras, né? Então há digamos, essa comparação entre essas duas igrejas, né? E outra coisa que seria interessante nós ressaltarmos é que assim como o coração, quando deixa de bater, todos os demais órgãos param de funcionar, assim também a igreja específica é muito importante, por isso que ela sempre foi restabelecida pelo Senhor, mesmo quando ela caiu várias vezes, ela sempre é restabelecida num outro povo, né, que recebeu as verdades do Senhor, para que esse contato entre o mundo espiritual e o mundo natural não seja perdido e o gênero humano não pereça, né? Porque o reino do Senhor, para ser presente, ele tem que ser reconhecido, mas não totalmente por todos, porque qualquer pessoa que conhece que há um Deus e tem uma religião que guia ele para viver bem por Deus, isso não é? O Senhor está presente. Ele não precisa ser conhecido pelo nome dele, que é o Senhor Jesus. Tem muitas outras igrejas no mundo, eles até se chamam religiões, que não conhecem ou não reconhecem Jesus. Mas eles vivem bem por Deus. Então Jesus vai aceitar eles como eles são, filhos dele. E ele vai ajudar eles. Mas se não teve uma igreja no mundo que entendeu bem o que é de fazer, não é? Que realmente teve a palavra e através da palavra pode dizer, pensar como os anjos. Então essa comunicação seria perdida. Então por isso tem essas igrejas interiores e uma igreja externa. Realmente, mesmo dentro da igreja específica, que é a própria igreja do Senhor, que tem a palavra, que conhece Jesus, tem muita gente na igreja que não conhece. Quer dizer, eles não sabem que Jesus é o próprio Deus. Eles sabem que é filho de Deus, mas estão pensando no corpo dele. Eles não estão pensando que esse corpo é divino, que Jesus é o próprio Jeová que veio ao mundo. Esse tipo de entendimento nós podemos ver a problema mesmo no começo da igreja cristã. Começa a ter esse debate se Jesus era o próprio Deus, se ele era filho de Deus, se ele era simplesmente o homem que mostrou o poder de Deus. Então eles ficam confusos. E eles não chegam a um entendimento porque perdeu o entendimento da palavra, porque colocou ideias dos homens acima das ideias de Deus. Então é importante de ter esse interno na igreja, como você falou, dos órgãos interiores, especialmente o coração e o pulmão, para que dá uma luz. E essa luz brilha através do mundo espiritual. Mas se não tem ninguém entendendo a palavra, então começa a falsificar a palavra, as pessoas começam a usar a palavra para controle. Já aconteceu várias vezes. E continua acontecendo. Exatamente. Eles usam a ideia que você faça essa oração e eu vou te curar e tudo. Faz muito, vamos dizer, chantagem com a palavra. Não é? Em vez de usar a palavra para guiar para o céu, usar a palavra para chegar riquezas deste mundo, o poder deste mundo. Então é importante que não só ser uma igreja no mundo, mas uma igreja esclarecida. E mesmo se não tem com muitas pessoas, é importante que tenha com alguns. Que esse mantém a ligação entre o céu e a terra, não é? E assim que tem. E as nações e os povos fora da igreja, como nós havíamos citado antes, eles parecem não ter assim muito entendimento das coisas da religião, no caso, né? Isso estaria relacionado ao fato de existir um interno, um sentido interno e um sentido externo na igreja? Por exemplo, no sentido literal da palavra, e também em outras religiões, você tem coisas como os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não mentirás. Esses mandamentos guardam a pessoa simples em ordem. Enquanto ele é simples, ele não precisa muita explicação. Então, a maioria do mundo está em um tipo de simplicidade.
mas a simplicidade é suficiente para guardar eles vivendo segundo o que o Senhor fala, segundo o que Deus quer. E isso mantém uma ordem geral no mundo. Mas se não teve algum esclarecimento de dentro, então o que acontece? O homem começa a duvidar e não tem explicação. Então ele começa a abandonar as coisas religiosas em favor das outras coisas e não veja. Não é? Tem até uma coisa interessante. No começo do livro Céu e Inferno, fala assim, o Céu e Inferno escrito por Swedenborg, fala que ele foi introduzido no outro mundo para que ele pudesse mostrar como é, que não é muito complicado. Que eles têm casas, têm comida, têm roupa, que eles têm uma vida normal, mas muito útil, que a pessoa sem maldade lá no céu. E ele falou assim, esse é feito para que os simples não sejam enganados como os eruditos, para que pode ter uma ideia clara da outra vida. Porque quando não tem nenhuma ideia da outra vida, as pessoas começam a duvidar. E quando eles começam a duvidar a vida depois da morte, começam a pensar só neste mundo. Ou tem outras ideias. Então, se ele não acha que tem vida depois da morte, então por que ele precisa ser tão bom? Pode fazer qualquer coisa, né? Porque não tem nenhum castigo. Não vai ter uma cobrança, não vai ter uma consequência no mundo espiritual. Então, perde-se a finalidade, né? É uma coisa interessante. O Senhor mesmo deixa os cristãos acham que eles vão se ressuscitar no último dia nos seus corpos. Porque eles são mundanos, que eles pensavam que precisam de corpo físico para viver depois da morte. Mas ele deixou isso por um motivo bom. Porque eles sabem que vai ter, então, consequências da vida daqui. A mesma coisa lá na Índia e outros lugares tem reencarnação, a mesma coisa. Eles também pensam que tem que ter corpo para realmente viver. Então ele deixa essa ideia para que eles tenham algum pensamento que eles vão fazer aqui, vai fazer consequências para eles na outra vida. E que eles vão ter uma forma na outra vida, né? Mas isso são coisas, como dizer, esse faz parte da igreja externa, a igreja do Senhor. Então, por isso, tem muita gente vivendo bem para Deus. E eles, então, vão ser salvos. E quando chegam no outro mundo, que é realmente a vida interna, eles vão ser instruídos nessas coisas, porque não vai ser tão confuso pelas coisas externas. Até os próprios discípulos, né, precisavam dessa subterfúgio, né, externo, né, para que eles não abandonassem a missão que foi conferida a eles pelo Senhor e fossem cuidar da sua vida pessoal, por exemplo, né? Uma promessa que ele deixou a eles era que eles sejam reinando nos tronos acima dos 12 tribos, que cada apóstolo vai chefiar um tribo depois, não é? Quando ele morre. E eles eram simples. E por isso, não eram maus, eles eram homens bons, mas eles quis algum galardão que eles podiam entender. Se eles não entendiam a vida útil para ajudar outros, já é céu. Não é? Então, o homem que tem uma ideia interna, ele começa a ver não só sobre o céu e a vida lá, que é uma vida útil, ele começa a ver como ele pode viver a vida celeste aqui. Então, isso leva uma presença no mundo que realmente dá esse coração e pulmão para que a civilização continue, não é? Os próprios judeus antigos também, na igreja judaica, precisavam digamos assim, desse galardão, né? E o galardão não faz mal para pessoas simples. Mas quando ele começa a estudar e pensar, ele começa a pensar em que ele mesmo vai ter mais poder do outro e tudo. Então, ele, em vez de levar ele para fazer coisas celestes, começa a levar ele para pensar só no galardão, que ele mesmo é bom, por isso não faz tão bom por ele. Então, enquanto a pessoa é simples, a igreja externa dá bem por ele. Mas quando ele começa a pensar mais, começa a duvidar, começa a raciocinar, então ele precisa de verdades mais profundas. Essa é a finalidade da nova igreja, de levar ao mundo, através da revelação pelo Emanuel Swedenborg,
levar ao mundo essas verdades mais profundas para que a palavra possa ser entendida por aqueles que já têm um desenvolvimento intelectual maior e por aquelas pessoas que não se satisfazem apenas com verdades muito simples, né? E que precisam ter um conhecimento maior dessas verdades mais complexas, né? Porque uma vez até o senhor tinha falado num programa que se nós entendêssemos que a primeira coisa dita ela reina em tudo o que se segue, né? No caso da série de correspondências, né? Praticamente a pessoa que leu a Bíblia e procura estudar isso, ela já entenderia o essencial da Bíblia, né? Só que tem tantos detalhes ali que uma mente mais erudita, mais intelectual, ela precisa de explicações mais plausíveis, né? E não simplesmente crer numa coisa sem compreender, né? Por exemplo, a primeira coisa dita na palavra de Deus é assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A crença de que o Criador provê todas essas coisas boas por nós, tanto na terra, que é onde nós moramos, também no céu, que dá-nos uma ideia de vida depois da morte. E também nessas palavras é justamente o céu é a igreja interna, que vive para sempre, e a terra é a igreja externa, que é o reino de Deus na terra. Então, a primeira coisa dita na palavra, tudo isso está em toda parte depois. Mas também coisa interessante, você falava da primeira coisa dita, fala assim no começo dos Arcanos Celestes, o primeiro livro que Swedenborg publicou mais de 30 livros. 1749, né? Isso mesmo. E ele falou assim: nenhum mortal compreende pela letra que a palavra do Antigo Testamento contém arcanos do céu, e que todas e cada uma das coisas se refere ao Senhor, e ao céu, e à igreja, e à fé, e às coisas que são da fé. Pois pela letra, ou sentido literal, ninguém vê outra coisa a não ser aquilo que, em geral, se refere aos externos da igreja judaica. Quando, todavia, há em toda parte coisas internas e nunca se manifestam nos externos, além de pouquíssimos que o Senhor revelou e explicou aos apóstolos, como, por exemplo, que o sacrifício significa o Senhor, que a terra de Canaã e Jerusalém significa o céu, e que este é chamado Canaã. Jerusalém celeste é semelhante a paraíso, e coisas assim. Quer dizer, ele podia revelar mais, mas o povo até ele falou no Evangelho: tem muita coisa a dizer, mas eu não posso revelar agora. Porque as pessoas eram muito simples. Mas o problema é que quem está lendo hoje o Velho Testamento só a igreja judaica, que ajuda, porque eles têm. Mas eles pensam na história deles e não estão vendo que isso é próprio Josué, que é a mesma palavra de Jesus, é a conquista dele sobre os infernos e a implantação da igreja dele no mundo. Tem tanta coisa dentro da palavra que não está entendida porque as pessoas não têm um sentido interno. E isso não faz mal a pessoas simples, que lê a palavra de frente para trás com santidade, sabendo que é a palavra do Senhor, não entendendo, mas gozando. E essa pessoa simples que lê com reverência, com simplicidade, mas com devoção e profundo respeito ao Senhor e às coisas do Senhor, essa pessoa faz uma conexão com os anjos do céu. Exatamente. Né? No momento que ele está lendo ali com aquela reverência, com aquela simplicidade, mas com aquela devoção, com aquele respeito, ela está se comunicando e se consociando com os anjos. E isso dá aquele vínculo que nós precisamos entre o Espírito, como dizer, o céu, e a própria igreja. Porque a igreja não vive, o mundo mesmo precisa dessa presença da vida. Parece que não. Mas uma coisa interessante no outro livro, aqui, 4 Doutrinas, no Evangelho, doutrina da Escritura Santa, fala também da importância da palavra no mundo e também da igreja. E mostra que não precisa muita gente. Porque se tem alguns só, isso dá aquele vínculo aqui em 104. Pela palavra, há luz também para os que estão fora da igreja e que não têm a palavra.
Não pode haver conjunção como o céu, a menos que haja em algum lugar da terra uma igreja onde esteja a palavra, e por esta o Senhor seja conhecido. Porque o Senhor é o Deus do céu e da terra. E sem o Senhor não há salvação. É bastante que existe uma igreja onde está a palavra, ainda que ela consiste em relativamente poucos. Porque por ela, o Senhor está sempre presente em toda parte, em todas as terras do globo. Porque por ela o céu é conjunto ao gênero humano. E que a conjunção seja pela palavra, pode ser vir antes. Então não precisa muitos. E realmente, hoje, a igreja cristã tem a palavra, eles sabem pela palavra que o Senhor Jesus é divino, mas eles não entendem muito da palavra. É por isso que esses livros foram publicados por Swedenborg e agora tentando traduzir tudo para português, para que possa ser um esclarecimento, uma ligação maior. E isso é o que nós entendemos, né? A nova igreja entende como o segundo advento do Senhor, que não se daria em corpo, mas em espírito. Né? Espiritualmente. E espiritualmente quer dizer entendimento das doutrinas, ou seja, há uma revelação que está fluindo nesse momento, né? Para todos aqueles que estão receptivos para as verdades que influem diretamente do Senhor, que passam pelos céus e penetram no gênero humano, né? Nas mentes e nos corações daquelas pessoas que estão desejosas de conhecer a verdade, para ser liberto pela verdade, assim como o Senhor falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essas coisas assim são muito profundas, né? E justamente elas saciam a sede daquelas pessoas que precisam de coisas mais profundas, né? É interessante também, na providência do Senhor, Ele provém também igrejas pelo índolo da pessoa. Por isso, em vários lugares, as igrejas ou as religiões são diferentes. Que Ele quer é a salvação da raça humana. Yeah. E Ele vai acomodar em vários jeitos. Yeah. Pela igreja islã, pela igreja hindu lá na Índia, pela filosofia da China, para eles terem um respeito para coisas depois da morte, para eles terem regras na vida, para que eles sejam prontos para receber mais verdades depois de morrer. Exatamente. Então, infelizmente, devido à natureza humana, que é muito ligado aos sentidos e essas coisas mundanas, ele revela, mas poucos estão querendo. Certo. Mas a pessoa pode querer, a pessoa pode aprender. Mas o que importa, e isso é muito importante, quando a pessoa começa a negar, quer dizer, a presença de Deus, a vida depois da morte, que há realmente uma coisa chamada verdade e que coisa que é chamada bem, que ele começa a dizer que realmente não faz diferença. Agora ele precisa essas verdades internas, porque as coisas simples não estão servindo mais. Certo. Não adianta mais simplesmente um relato de um milagre ou, por exemplo, como as igrejas oferecem aí, né? A salvação simplesmente pela pessoa que aceita Jesus e crê no seu nome, né? Então são pessoas que precisam de um alimento mais reforçado, como dizia Paulo, né? Tem uma história interessante na palavra sobre Davi. E Davi estava com Saul. E Saul, ele deu bem no começo. Ele tocava na harpa, ele conquistou Golias. Mas gradativamente Saul fica com inveja. E isso Saul representa a letra da palavra na simplicidade no começo. E Davi representa as verdades interiores. E agora vem Jonatas, que é filho de Saul, que as verdades na letra que conduz às coisas interiores. Que é o amigo de Davi, né? Então, o Davi quis saber se ele pode voltar para o lugar da presença de Saul. Sim. E Jonatas disse a ele, olha, eu vou falar com meu pai. Se é seguro, não tem medo, não tem perigo, eu vou me dar uma flecha e a flecha vai cair dentro do menino. O menino estava lá, ele vai dizer, vem para cá. Mas se a flecha anda atrás do menino,
Isso quer dizer que você tem que fugir. Essa a significação interna é muito interessante. Quando a doutrina, que é arco e flecha, vai além da simplicidade, além do estado do menino, agora tem perigo, ele precisa de verdades internas. Mas enquanto a flecha está dentro do menino, dentro da infância, a letra da palavra já basta para a salvação. Então, muitos estão em perigo hoje. Nós podemos ver pela decadência da sociedade, pela negação, pela força da igreja sendo cada vez mais fraca ou está sendo usado para coisas só mundanas. Então, isso não é tempo para dizer que todo mundo está em bom estar. Realmente é um perigo que precisa dessas verdades. Na medida que o homem ele avança em tecnologia, em ciência, em conhecimento das coisas da natureza, há também esse grande risco de ele descrer da presença da divindade, né, ou da existência do próprio divino, e ele, então, ele descrer da própria igreja, né? E isso é um risco muito grave, como o reverendo acabou de nos dizer. Então, infelizmente, o nosso tempo é pequeno, né, e nós teríamos ainda muitas coisas para falar, mas queremos agradecer novamente a presença do reverendo Andy. É muito bom estar novamente aqui conosco. Obrigado. E a vocês todos que nos assistem, e que é o motivo verdadeiro de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.